Gravando. Então, uma boa noite a todos, né? A nossa aula de fisiologia de hoje vai ser sobre o sistema digestório. É um assunto bem interessante, né? Eu acho que todos nós já passamos por problemas digestivos, né? E é legal a gente conhecer um pouquinho mais, tá? Então, quem já quiser ir pegando papel, caneta e ir fazendo já o esboço da atividade durante a aula, né? Vocês já ganham esse tempo. Né? Então, a atividade de hoje vai ser postar um mapa mental, que pode ser feito em algum aplicativo, né? Ou ser feito à mão, tá? Então, vocês que escolhem, tá? Então, o assunto de hoje é sistema digestório ou sistema digestivo. Hoje a gente fala mais em sistema digestório e não digestivo, porque daí fica semelhante respiratório, né, circulatório, então entra o sistema digestório, tá? Então, vamos lá. Então, para começar, né, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar ali no chat que eu dou uma espiadinha de vez em quando. Então, se a gente olha aqui, né, esse desenho, é uma máquina, né? Eu vou olhar para frente, porque agora eu inverti, tá? Aqui tá filmando e aqui no outro computador eu tô projetando. Então, por isso que às vezes eu vou aparecer olhando pro lado. Então, a gente é uma máquina, né? E essa máquina, ela funciona que como se fosse uma linha de produção, como se fosse uma fábrica. E aqui, né, tá o hambúrguerzinho ali sendo ingerido. Aí a gente tem a boca, que é responsável por uma etapa do sistema digestório. A gente tem o esôfago, o estômago. O estômago, né? Daí vem o intestino, que é ligado ao nosso sistema circulatório. E aqui no fim, né, tá o banheirinho com o número 2 ali sendo mostrado. Então, nós somos uma fábrica, né, como se fosse uma fábrica, aonde a gente vai ingerir o alimento, vai extrair, né, o nosso sistema digestório tem essa função de extrair os nutrientes necessários para nossa alimentação, para nossa, não da nossa alimentação, extrair os nutrientes da nossa alimentação para que a nossa célula tenha energia para funcionar. E eliminar, né, pelas fezes, aquilo que não tem função, aquilo que não tem interesse, né, e que não tenha utilidade para o nosso corpo. Tá? Então, isso aqui é um esqueminha, resumindo, né, o que faz parte, né? Então, aqui a bile, as enzimas pancreáticas que vão fazer o processo digestivo, né? Daí a gente tem o intestino grosso, que, né, vai absorver aqui a água e as vitaminas, e no final aqui, né, tem o sisteminha da descarga, que é onde, então, vão ser eliminadas as fezes. E aqui está ligado o sistema circulatório, que é tudo aquilo que a gente pode aproveitar, né, vai ser absorvido e vai, então, fornecer energia para as nossas células, tá? Então, quais são os órgãos que fazem parte, né, do nosso sistema digestório? Então, é a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, e o ânus, na verdade, é só aqui no finzinho, né, ele é a cavidade que abre e fecha. Tá? Então, lembrem que eu falei semana passada que a gente ia falar de cocô, de fezes, né? Que ia ser uma aula bem interessante que a gente iria falar de diarreia, constipação, né? Então, é uma aula bem agradável. Tá? Então, aqui está, então, o nosso sistema digestório completo, né? Então, a boca, aqui né, onde inicia o processo de digestão, que vai vir a mastigação, depois vai vir a deglutição, né? E aqui, durante a mastigação, a gente tem secreção da saliva, e na saliva a gente já tem a amilase. E a amilase é uma enzima que é responsável por degradar o amido. Então, né, a amilase, as enzimas, né, elas terminam em ase, que é uma das formas da nomenclatura dela. Então, a amilase é aquela que vai começar a quebrar os açúcares ali na nossa boca. Aí tem o esôfago, né? Depois, o esôfago é só uma passagem, na verdade, né? Não tem função absortiva, nem
nenhuma função, não tem secreção de nenhum tipo de líquido no esôfago, ele é só um tubo de passagem. Aí vem o estômago, né? Ali no estômago, então a gente vai ter ácido clorídrico, a gente tem pepsinogênio, né? Que são responsáveis, então, por formar o quimo, que é como se a gente botasse os alimentos todos num liquidificador, tá, gente? Imagine um liquidificador. Daí a gente põe os alimentos ali dentro. A primeira mastigada, ela vai ser aquela primeira ligada no liquidificador, né? Que serve para quebrar em partículas menores. E daí a gente coloca, claro, líquido, água, para conseguir, né, fazer uma mistura homogênea. E aqui no estômago, então, a gente vai colocar substâncias e vai ligar esse liquidificador, digamos, no modo intenso. E ali vai formar um líquido quase que homogêneo, e isso a gente chama de quimo. Então, o quimo se forma com essas enzimas, com ácido clorídrico no estômago, e ele vai, então, esse quimo, que é esse líquido que formou no estômago, ele vai para o intestino, né? A gente tem todo o intestino delgado, que é esse fininho, né? Que tem, é dividido em 3 porções, né? Então, é o jejuno desculpe, o duodeno, o jejuno e o ilho. Depois eu vou mostrar mais perto para vocês, mas tá aqui o duodeno, ó, tá? Daí vem o jejuno e depois vem a parte do ilho. Então, o intestino delgado, esse quimo vai para o intestino delgado e ele começa a ser absorvido, então, os nossos nutrientes. E depois, no intestino delgado, vai para o intestino grosso, que é onde, então, vai ocorrer a formação realmente do bolo fecal, que daí tem a maior parte do líquido da água já foi absorvida, e ali, então, que a gente vai formar o bolo fecal, tá? Então, esse é o caminho, né, e os órgãos que integram o nosso sistema digestório. E a gente também tem as glândulas anexas, né? Então, a gente vai falar nas próximas aulas do sistema endócrino. Então, no sistema digestivo, a gente tem algumas glândulas anexas que ficam no fígado, no pâncreas e as glândulas salivares. Tá? Então, que são, a gente chama de órgãos anexos ou glândulas anexas que vão influenciar, né, no processo de digestão, tá? Muito bem. Quais são, então, as funções do sistema digestório, né? Então, o sistema digestivo, digestório, ele tem a função principal e essencial de o quê? Promover nutrientes necessários para o nosso corpo. Então, fazer o processo de absorção de nutrientes. E esses nutrientes não é só carboidrato, lipídios, proteínas, não. Também as vitaminas. As vitaminas são extremamente importantes, né? Então, inclusive, tem algumas pessoas que têm deficiências de vitaminas porque têm problemas intestinais, ou tem, né, alguma doença crônica que diminui a absorção de vitaminas, ou teve algum tipo de câncer e retirou alguma parte do intestino, né? Então, sofre, sim, perda e diminuição na absorção dessas vitaminas. A gente diz que o sistema digestório tem 3 funções ou 3 processos principais, tá? Então, que é a digestão. Então, né, uma das funções é fazer a digestão. O que é isso? É a quebra química e mecânica. O que é a quebra química dos nutrientes? É o ácido clorídrico, são as enzimas, né? Todas aquelas substâncias químicas que são liberadas no estômago, no intestino, que vão fazer a quebra química, vão quebrar reações, vão desfazer ligações peptídicas, ligações glicosídicas, vão desfazer ligações químicas. E a mecânica é justamente os movimentos peristálticos, é mecânico mesmo, é tu chacoalhar, né? Tanto que às vezes a gente escuta, né, os movimentos peristálticos, a gente sente, né? Então, a digestão, ela é 2 processos, é químico, com as enzimas, né, e os líquidos que são liberados, e a mecânica. E a digestão, o objetivo dela é quebrar os alimentos, digerir em pequenas unidades que vão ser capazes de serem absorvidas, né? Então, por exemplo, quando a gente quer absorver um carboidrato, um lipídio, uma proteína, tem que quebrar em substâncias menores para daí conseguir ser absorvido, tá? Então, essa é uma função e um processo. Depois tem a secreção, né? Então, que também é um processo, uma função, secretar líquidos, enzimas, muco, né, ao lumen do trato gastrointestinal. Então, essa secreção também é importante para que ocorra absorção, para que ocorra a quebra da digestão. Então,
dificulta muito a digestão quando não se tem a secreção desses líquidos, né? A outra etapa, o outro processo é a absorção, então, que é o processo de transferência daquela substância do lúmen, das substâncias do lúmen do trato gastrointestinal para o sangue. Então, o nosso intestino, ele é, se vocês lembrarem lá da anatomia, ele é cheio de vilosidades, né? Então, ele tem aquelas vilosidades, ele é todo cheio de vilosidades. Isso é para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Então, durante a digestão e a secreção, eu vou quebrar em substâncias menores que vão ser absorvidas pelo lúmen. O lúmen, né, é a parte interna ali dessas vilosidades das células que vão, então, passar para a corrente sanguínea, tá? Boa noite, Dave. O Pedro também está entrando. Boa noite, Pedro. Então, essa é a terceira etapa da função do sistema digestório, fazer essa absorção. E a outra é a motilidade, né? Então, a motilidade é o movimento que esse alimento, que essas substâncias vão fazer no nosso trato gastrointestinal. Então, os movimentos de contração e relaxamento tanto das paredes como dos esfíncteres, né? Então, tem pessoas que têm maior motilidade do trato gastrointestinal e tem pessoas que têm menos motilidade do trato gastrointestinal. Tem medicamentos que alteram a motilidade, né? Então, por exemplo, a metoclopramida, o Plasil. O Plasil, que se utiliza muito para náusea e vômito, ele aumenta a motilidade do trato gastrointestinal, tanto que às vezes se faz um Plasil no paciente, ou até mesmo vocês, se forem tomar um Plasil, daqui a pouco, quando vem dar uma diarreia, né? Porque ele aumenta a motilidade do trato gastrointestinal, diminui o vômito, né? O que é o vômito, a ânsia? É a motilidade do sentido inverso, né? Então, do estômago, do intestino para fora. Então, isso é o vômito. Então, é um tipo de motilidade. O trato o Plasil, a metoclopramida, ele faz esse movimento inverso. Em vez, né, quando tu tá vomitando, em vez dessa motilidade ser do estômago para a boca, ele aumenta a motilidade do intestino, do estômago e do intestino, e às vezes acaba dando diarreia, tá? Então, são essas 4 funções principais do sistema digestório que a gente vai falar um pouquinho mais agora, tá? Eu disse que a aula ia ser sobre vômito, diarreia, constipação. Eu falei. Tá, então, agora a gente vai falar para cada, né, vai passar para cada uma das partes que compõem o sistema digestório. A gente vai começar pela boca, tá? Então, na boca vão ocorrer 2 processos, mastigação e deglutição. A gente comenta, né, eu não sei se com vocês também já aconteceu isso, que a gente tem que mastigar muito bem o alimento, que ele tem que ficar um tempo adequado, né, para facilitar o processo de digestão, né? Então, que a mastigação é importante, realmente. Então, a gente engolir os pedaços inteiros dificulta a digestão e a absorção. Então, a mastigação bem feita, por isso que a gente tem dentes, né, também, para poder conseguir mastigar os alimentos. Então, é uma das etapas. E a deglutição é a outra etapa que vão ocorrer na boca, tá? Então, a mastigação, né, tem o principal objetivo de fazer a mistura dos alimentos e iniciar a digestão. Então, é a primeira etapa do início da digestão. Nesse momento, também vai reduzir o tamanho das partículas, né? Então, por isso que tem que ser bem feita a mastigação, porque o objetivo dela é reduzir o tamanho de partículas. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, não comigo, com a minha família, recentemente. Recentemente, digo 6 meses, tá? Ou talvez 7 meses, mais ou menos. Talvez eu já tenha contado, não lembro, mas eu vou contar de novo, que tem tudo a ver com a aula. Então, nós estávamos almoçando, né, aqui em casa, fiz um carreteiro de linguiça, delicioso carreteiro de linguiça, e a minha filha começou a chorar. Tá doendo, não consigo engolir, né? E eu olhei para ela, ela começou tipo, meio querendo se babar e chorando, dei água para ela não tomou a água, babou, sabe? E eu pensei, meu Deus, trancou um pedaço de linguiça na garganta da criança.
da Clarinha, né? Minha filha de 3, na época ela não tinha 4 anos ainda. Trancou o pedaço de linguiça na garganta. Mas eu olhei pra ela, ela respirava, então significa que não entrou pro canal errado, mas, né, tava chorando que tava mastigando. Liguei pra pediatra, a pediatra disse, Ana, o que pode ter acontecido é o pedaço de linguiça, ela não mastigou adequadamente, não reduziu o tamanho em partículas menores, que é o objetivo da mastigação, engoliu o meio inteiro e isso machucou o esôfago dela. Observa ela e eu vou tentar ver se tem alguém no hospital, enfim, que pode atender, mas tenta acalmar ela, que deve ter sido isso. Tá tentando, né? A gente tentou acalmar ela, ofereci o mamá e ela não engoliu o mamá, ela não conseguiu engolir. E eu pensei, pronto, a linguiça tá trancada no esôfago dela. Vocês imaginem, né? Tipo, ela não conseguia engolir. E eu disse, tá, a linguiça tá trancada na garganta dela. Meu marido já pensava em caco de vidro. Não sei de onde ele tirou essa ideia, mas na cabeça dele era caco de vidro e na minha era o pedaço de linguiça que tinha ficado trancado na garganta. Liguei pra pediatra, se passou uma meia hora e ela reclamando de dor e chorando e não conseguia tomar o mamá e babava aquele mamá, sabe? Não engolia, não descia. E eu liguei de novo para o pediatra, olha, ela não engole, não tá descendo nada. Daí ela disse, Ana, então faz o seguinte, vai pro hospital que eu vou tentar localizar alguém que possa atender, porque criança é só gastro pediatra, né? Então, gastropediatra, e não tem pela Unimed, não tinha ninguém, e daí ela ligou para todos os gastropediatras, ninguém estava na cidade. Daí ela disse, vai igual para o hospital, que eu vou avisar a pediatra de plantão do hospital, do caso, enfim. Cheguei lá no hospital, aí a pediatra de plantão já sabia do caso, né? Só que nesse meio caminho ela foi se acalmando, a Clarinha foi se acalmando e tal, daí tinha um gastro lá, conversou, explicou, né, que não daria para fazer endoscopia para ver se estava trancado naquele momento, porque ela ressentia comida, então tinha que esperar o jejum para poder fazer uma endoscopia e ver se realmente estava trancado o pedaço de linguiça na garganta da criança. Vocês imaginem o desespero. E eu com o neném pequeno, né? O Luiz tinha meses. E foi nós 4 pro hospital, enfim. Tá. Aí veio, então a gente passou um tempo, né? Porque tinha que esperar, a gente ficou lá no hospital esperando para poder fazer a tal da endoscopia. Porque ela respirava, então não era o problema de falta de respiração, era só para garantir se realmente não tinha ficado trancado na garganta. Aí nesse meio tempo ela se acalmou, enfim, relaxou, e eu comprei, a gente deu um suco para ela e o suco desceu. Então ela conseguiu engolir. Então, o que estava trancado ali provavelmente saiu, destrancou, né? E ela, então, daí o gastro veio, conversou e a gente, então, foi liberado, né? Porque, como ela engoliu, desceu, foi, passou, né? A gente foi para casa. Então, aí, né, passou um tempo. Oi? Só um pouquinho. Tem várias pessoas tentando entrar na aula e não conseguem, tá dando erro o link. Ué? Não sei se. A Tariana, tem a Ana Carolina, a Thaís. São esses por enquanto. Tá, eu vou mandar o link de novo ali no Telegram. Tá. Elas estão ali no Telegram pedindo para avisar. Tá, vamos tentar. Ué, eu entrei. Vocês entraram também pelo link da sala virtual? Eu entrei pelo virtual. Sim, vocês têm que me interromper quando eu tô aí falando e contando a história da Clarinha. Deixa eu só botar aqui. Hum, desculpa. Ó, o corona. Vamos ver se o pessoal vai conseguir entrar por esse link. Boa noite, Gabriel.
Então, enquanto o pessoal não entra, só vou terminar a história da Clarinha, né? Porque a Clarinha ficou conhecida como a criança, a menina da linguiça, né? E inclusive, depois de uma semana eu voltei na pediatra com a Clarinha, daí ela tinha me dito, olha, na semana passada eu fui no colégio explicar para as crianças, né, a importância da mastigação e da alimentação, e eu tive que contar a história da Clarinha, porque isso tinha sido inédito para todo mundo, né? E daí ela conta a história da Clarinha quando ela fala da importância da mastigação e de reduzir, né, o tamanho dos alimentos. Então, ela foi na escola do filho dela, né, e ela contou essa história da Clarinha. E eu conto para vocês para falar da importância da mastigação, porque ela não mastigou a linguiça, né, e ela travou na garganta. E daí depois o médico, o gastro que estava de plantão, ele explicou que pode ter acontecido que ela fez um espasmo esofágico. Depois, quando a gente chegar ali no esôfago, eu vou mostrar para vocês o que pode, né, o que é esse espasmo. Então, quando vocês forem contar para alguém a importância da mastigação, vocês lembrem, se não engolir, não mastigar direitinho, esse alimento pode trancar, né, no esôfago, machucar o esôfago e, né, não dá muito certo. Conseguiram entrar, Amanda? Alguém falou mais alguma coisa ali no Telegram? Ninguém falou mais nada. Só a Taliana que ainda não conseguiu, mas ela disse que um pouco a internet. É, dia de chuva, né? Dia de Mandei chuva para ela é o link. pior. Ela disse que deu problema agora no ritual da missa. É, tem que ter paciência, não adianta. Tá, então eu vou seguindo, tá? Então, contei a história da Clarinha, da mastigação, que eu queria contar, que foi trágico. Imagina, eu tava com o Luiz, eu acho que tinha uns 2 ou 3 meses, eu não me lembro, mas ele era pequenininho, mamava no peito só. Daí, sorte que eu tinha leite congelado, daí, no fim, meu marido veio para casa para ficar com ele e eu fiquei com a Clarinha no hospital. Então, Ana Carolina. Tá? Então, se vocês um dia ouvirem falar da criança da linguiça no hospital, é a Clarinha. Que ficou trancada. Tá? Tem gente que tranca espinho, tranca osso, né, no esôfago, enfim. Tá? Então, vamos lá. Então, mastigação é a primeira etapa, tá? Então, a gente tem as glândulas salivárias, né, que ficam a sublingual e depois tem a glândula paratireoide, a submandibular, que né, liberam a saliva que inicia o processo de digestão. Tem medicamentos, né, que aumentam, e substâncias, enfim, né, que aumentam a secreção de saliva, então a pessoa fica com uma maior produção de saliva, e tem medicamentos que causam diminuição da saliva, que causa a tal da xerostomia, que é a boca seca. Então, tem várias substâncias que acabam causando essa boca seca, e os antidiabéticos, a metformina, tem medicamentos que também acabam causando gosto metálico, né? Então, vai influenciar na absorção e na digestão. Então, quando tem esses casos, tem que orientar sempre tomar muito líquido, muita água. Então, a secreção salivar, né? Ela é produzida pelas glândulas salivares. Em média, a gente produz 1 litro de saliva. Então, é importante tomar água, né? Porque a gente produz saliva, entre outras substâncias, é a água, né? Então, vai água, eletrólitos, a alfa-milase e a lipase, tá? Então, a alfa-milase é a enzima que vai quebrar o amido e a lipase é que vai começar a quebrar os lipídios. A principal função da secreção salivar é iniciar, né, a digestão do amido e dos lipídios. E também fazer a lubrificação dos alimentos, né? Iniciar aquele processo de lubrificação. Então, para não descer seco, né? E nem desceu a linguiça na clarinha, é importante esse. Aqui. Ih, deu choradeira aqui em casa, tá escutando? Sei lá o que houve. Eu chaveei a porta. Vamos lá. A Amanda perguntou alguma coisa, deixa eu ver aqui o que é. As bombinhas
Sim, os corticoides, na verdade, causam diminuição. Então, quando a bombinha tem corticoide, diminui e causa boca seca. Tá? Então, a nebulização nem sempre. Depende se tem corticoide ou não. Eles gostam de causar. E essas bombinhas, quando se usa por via pela boca, né? Ela é importante sempre enxaguar também, limpar a boca, porque pode ficar substâncias e causar irritação, afta, né? E feridas na boca. Então, sempre tem que orientar o paciente a, depois que usou a bombinha, enxaguar a boca para evitar né, esses machucados, feridas. Essas bombinhas têm problema de uso prolongado? Oi? Peraí que eu vou... Eu não escutei. Tá. Então, essas são as funções da secreção salivar, tá? E daí a gente tem a língua, né? Então, que é um músculo, na verdade, estriado esquelético, né? A língua. E ela tem função, né? As funções da língua é gustação, fonação, então, fonação é na fala, né? Gustação é no sentir os sabores, né? Então, o sabor doce, salgado, amargo, né? Então, a gente tem essa função sensitiva, fazer a deglutição, ajudar na deglutição e na mastigação. Tá? Então, essas são as principais funções da língua. Só botei ela aqui para a gente lembrar que uma das aulas práticas seria a gente testar a língua, os sabores, né? Então, mas provavelmente não vamos conseguir fazer, porque eu acho que a gente não volta esse semestre. Mas, enfim, vocês, né, podem fazer isso em um outro momento, né, de brincar, de sentir os gostos, né, da língua com o cotonete. Então, a segunda etapa depois da mastigação é a deglutição, né? Então, a gente tem 3 fases: a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica, tá? Então, aqui mostra a primeira etapa, né, que é a parte oral. Então, o alimento aqui em verdinho, o bolo alimentar tá descendo, né? Então, esse esfíncter superior do esôfago, ele é fechado, e depois a língua bloqueia essa cavidade. Na segunda fase é a cavidade oral. Daí a gente vem para a parte que a gente diz faringe, então que ele passa aqui na faringe, e depois, então, ele desce para o esôfago, tá? Então, a gente tem a epiglote, que vai bloquear a laringe para que não vá alimento para o pulmão, né? Então, às vezes acontece a gente se engasgar, ou seja, ir para o lugar errado, né? Então, por isso que tem que cuidar na hora que vai alimentar, se comer, né? Não falar, enfim, para não descer no buraco errado e se engasgar, tá? Então, a epiglote bloqueia a laringe para que não desça pelo lugar errado, tá? E depois, então, ele volta. São essas 3 etapas, né, da deglutição, que é conseguir engolir. Isso a gente não pensa, é natural, né, gente? Na hora da gente engolir, isso é um movimento natural da deglutição. E daí, na fase esofágica, é quando, então, o alimento ele é impulsionado ao longo do esôfago até chegar no estômago, tá? Então, a segunda etapa, né, o segundo órgão envolvido na digestão é o esôfago, tá? Então, o esôfago, ele vai conduzir né, o alimento para o estômago através do peristaltismo, ou através de movimentos peristálticos, que são movimentos de contração e relaxamento, que vai fazendo o alimento descer. E o que aconteceu com a Clarinha aquela vez é que o pedaço era muito grande e ela fez um espasmo. E o que é esse espasmo? Realmente diz que é muito dolorido o espasmo, mas que é uma falha nesse momento de contrair e relaxar. Então, o que aconteceu? Contraiu e não relaxou, demorou mais para relaxar. E isso foi um espasmo que aconteceu com a linguiça aqui e que causou muita dor, e ela se assustou, não conseguiu engolir mais, né? Enfim, então tem pessoas que têm, ou por engolir alimentos muito grandes, que nem foi o caso dela, ou que tem mais, né? Tem esses espasmos mais comuns, de forma mais recorrente, tá? Então, na verdade, esse movimento é para que o alimento vá descendo. Então, vai fazendo contração e relaxamento da musculatura lisa, então ela é involuntária, né?
e vai fazendo com que o alimento desça. Thaís botou uma pergunta. O pai do meu cunhado não sente o sabor das coisas depois que sofreu um acidente. Ah, porque ele deve ter perdido esse acidente, eu não sei qual é a parte que ele bateu, mas ele provavelmente perdeu a sensibilidade das papilas gustativas. Isso acontece, tá? Tem pessoas que não sentem o sabor. E daí isso é ruim, né? Porque às vezes o sabor também serve para a gente repugnar determinados alimentos que podem ser tóxicos para nós, né? Então, por isso que a gente sente o sabor das coisas, para não engolir nada que possa fazer mal, porque normalmente alimentos e substâncias que são tóxicas, elas têm um cheiro ruim, repugnante, ou um sabor repugnante, né? Não são sabores gostosos. Então, pode ter acontecido isso. E tem como perder a sensibilidade? Sim, elas vão perdendo sensibilidade. Pode sim. Vai perdendo a sensibilidade. E tem também relação com a obesidade. Tem indivíduos, né, estudos que apontam que pessoas obesas, elas têm menos sensibilidade na papila gustativa, nas papilas, e elas sentem menos, como é que eu vou dizer? Elas sentem os alimentos mais eles repugnam menos o alimento, entendeu? Por exemplo, pessoas obesas, deixa eu me expressar melhor. Pessoas obesas têm menor sensibilidade nas papilas gustativas e, com isso, repugnam menos os alimentos. Ou seja, elas comem mais e diversos alimentos, porque não tem esse negócio de repugnar. Então, não é nem sensibilidade, é uma questão genética que vem lá do tempo dos homens da caverna, que quando a gente era lá do tempo das cavernas, né, a gente tinha que ter menor sensibilidade para conseguir comer os alimentos, porque a gente não tinha tantos sabores, temperos, né? Pensem, era uma comida, era carne crua, ou, né, não tinha essa variedade de alimentos que a gente tem. Então, pessoas obesas têm herança desses genes lá do tempo dos homens da caverna, que tornavam, então, os alimentos, diminuía a sensibilidade e repugnava menos os alimentos. Tá? Isso já foi uma mutação genética, a gente ficou mais seletivo nos alimentos e nos sabores ao longo dos anos. Então, a gente acaba repugnando, né, alguns alimentos, comendo menos, enfim, por causa disso, tá? De perder, sentir menos os sabores, né? E também vai perdendo dos olfatos, tá? O cheiro também vai perdendo sensibilidade ao cheiro, assim, né? Então, sim, os medicamentos também alteram olfato e a sensibilidade das línguas, sim, tá? Os sabores, as papilas gustativas, a sensibilidade também é alterada pelos medicamentos, tá? Então, pessoas que tomam muitos medicamentos também têm essa alteração de sabor, de odor, também altera, tá? Muito bem. Então, o esôfago, né, ele tem, secreta muco também, tá? Que é só para lubrificar. A única função é lubrificar para que, né, não desça aquele negócio rasgando seco, tá? Então, a função é lubrificação. Depois do esôfago, então, qual é o órgão que vem? O estômago. O objetivo do estômago, então, é armazenar o alimento enquanto ele está sendo digerido, né, quebrado, enfim. O estômago, ele vai fazer, além da digestão química, vai fazer a digestão mecânica, que então tem movimentos também peristálticos que ajuda a dissolver os medicamentos, né? Mistura esses alimentos com suco gástrico para formar o quimo. Lembra que eu comentei do quimo anteriormente? E esse quimo, então, é a forma líquida do alimento. Então, a gente secreta, né, substâncias ali, o ácido clorídrico, sais, enzimas, e forma o quimo no estômago. O estômago, né, gente, ele não tem tanta função de absorção de alimentos, porque fica pouco tempo ali. O principal objetivo mesmo do estômago é quebrar o resto do alimento que não foi quebrado e misturar, formar esse quimo. Tem pessoas, ou dependendo dos alimentos, esse quimo, ele não fica bem formado. E daí tem dificuldade de passar aqui pelo esfíncter pilórico. E daí, às vezes, dá aquela dor, um pouquinho, uma cólica, uma dor na boca do estômago. Já ouviram falar disso? Ai, eu tô com dor na boca do estômago. O que seria a boca do estômago, né? A gente tem duas. Tem a parte aqui
do esôfago, né, e o esfíncter pilórico, que é esse aqui. Então, quando o alimento ele não foi bem digerido, não foi bem mastigado, né, ele pode, sim, causar um desconforto ao passar por esse esfíncter pilórico, para ir para o duodeno, tá? Bom, então o estômago, né, ele vai, então, liberar o suco gástrico, que tem ácido clorídrico, que tem a principal função de reduzir o pH, então tornar ele mais ácido, acidifica, né, esse conteúdo líquido que está ali no estômago, e com isso vai conseguir converter, então, pepsinogênio em pepsina, e a pepsina é uma substância, uma enzima, que vai quebrar as ligações peptídicas das proteínas, do bifão. A gente comeu bifão, carne, e eu preciso quebrar essas proteínas, então a pepsina vai ser responsável por isso, tá? Também libera muco, que vai lubrificar o conteúdo gástrico, e esse muco também protege a mucosa gástrica, porque eu tenho, pensei, ácido clorídrico, é muito ácido, né? Ali o pH estomacal, ele é em torno de 4, 13,5, 4, 4,5 esse pH. Então, ele realmente é ácido, né? Então, isso pode agredir a parede do estômago. Então, esse muco, ele tem essa função de proteger a mucosa gástrica, tá? Tem alguns medicamentos, eu farmacêutico sempre lembro dos medicamentos, mas, por exemplo, ibuprofeno, o diclofenaco de sódio, que é o Voltaren, é o Cataflã, né? Então, o que esses medicamentos anti-inflamatórios fazem? Eles diminuem essa produção de muco do conteúdo gástrico. Diminuindo essa produção de muco, o que acontece? O ácido clorídrico ataca a mucosa gástrica e forma úlceras, feridas, por causa da diminuição do muco. Então, por isso que tem muitas pessoas que tomam esses anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente diz, né? Então, ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, né? Que tomam esses medicamentos para o controle da dor, inflamação, e reclamam de dor no estômago. O que é essa dor no estômago? É que esses medicamentos alteram a mucosa e, com isso, o ácido clorídrico agride aquela mucosa, dói mesmo, não tem como não doer. Imaginem, o muco protege, né, ali a mucosa do estômago contra esse ácido clorídrico. E eu tomo um medicamento que diminui esse muco, e com isso, então, acaba causando feridas, enfim, né, inclusive úlceras e tal, tá? E também tem fator intrínseco, né, que é importante, então, para fazer a absorção da vitamina B12. Então, começa, né, ali no suco gástrico tem esse fator que auxilia na absorção da vitamina B12. E a secreção gástrica, ela tem duas fases. Uma fase que a gente diz cefálica, né, que é responsável por 35% da secreção. E da onde vem essa fase cefálica? Do olfato, do paladar, da mastigação e da deglutição. Então, começa a liberar suco gástrico, né, através do cheiro, né? Então, sentiu o olfato, o paladar, quando o alimento entrou em contato com as papilas gustativas, mandou mensagem para o cérebro. Quando começa a mastigação, por isso que é importante mastigar bem o alimento também, para poder já o cérebro entender que está entrando alimento, né? Então, a gente diz que as pessoas que mastigam por mais tempo o alimento têm uma sensação de saciedade maior, então come menos, porque o cérebro entende que já está satisfeito, porque tem um delay. Então, quando a gente come muito rápido, o cérebro demora um pouquinho mais para processar essa questão de estar satisfeito. E daí tu come além daquilo que tu deveria comer. Né? Então, também é um fator ligado à obesidade, comer muito rápido, a ânsia pela comida, isso também está relacionado à obesidade, tá? Então, o processo da secreção desse suco gástrico, ele vai iniciar nessa primeira etapa ali, né, quando o alimento entra na boca, começa a mastigação, a deglutição. Isso é responsável por 35% dessas secreções gástricas, tá? E depois vem, então, quando o alimento chega realmente lá no estômago, e esse estômago ele tem uma distensão, ele aumenta de tamanho. E isso, então, vai fazer com que se libere, né, a secreção de mais suco gástrico. Tá? E também, né, a presença de proteínas e aminoácidos vão fazer esse estímulo. Tá bem?
Depois do estômago, intestino delgado, tá? Então, o intestino delgado, ele vai realizar, então, a digestão dos alimentos de forma seletiva. Então, ou seja, vai absorver aqueles nutrientes que precisa e vai digerir, por exemplo, vai ter enzimas específicas, né, que vão quebrar os carboidratos, que vão quebrar os lipídios, né? Então, é uma forma seletiva. E aqui, então, utiliza o suco pancreático, e então vai ter, né, parte do suco pancreático, ele é produzido pelo fígado ali, né? Então, o fígado produz a bile, que faz parte desse suco pancreático. A gente produz em torno de 1 litro por dia. Tem pessoas que produzem mais, tem pessoas que produzem menos, tá? Então, tem pessoas que produzem mais suco pancreático, inclusive dá refluxo de suco pancreático. Então, ele volta do intestino para o estômago e volta, às vezes, até para o esôfago, tá? E daí dá sensações de refluxo, azia, mal-estar. E ele, então, o intestino delgado, é o nosso grande responsável por absorver, né, os nutrientes. Aí ele é dividido em 3 partes. É o duodeno, que é essa parte inicial, o jejuno, né, que é essa parte aqui assim, e depois vem a terceira parte, que é o hilo. A gente diz que mais ou menos a gente tem de intestino delgado são 5 metros. Tá? Um indivíduo normal, né, um adulto, tem em torno de 5 metros de intestino delgado. Ah, não deu o zoom aqui. Então, o suco pancreático, como eu disse, né, ele vai ter, no intestino delgado a gente vai fazer a parte específica, então, vai terminar de quebrar lipídios, vai terminar de quebrar os carboidratos, vai quebrar as proteínas. Tem medicamentos, então, que inibem, por exemplo, as lipases do suco pancreático. Tá? Então, aquele Orlistat, o nome comercial dele é o Xenical, ele inibe essa lipase do suco pancreático. Aí vocês podem imaginar o que vai acontecer com uma pessoa que toma um medicamento que inibe essa lipase a nível de intestino delgado. Se eu não quebro essa gordura, ela não vai ser absorvida. E para onde vai essa gordura? Imaginaram para onde vai essa gordura? Ela vai seguir o caminho normal. Então, toda aquela gordura que a gente ingeriu, por exemplo, foi pediu uma pizza, porque agora a gente não pode ir num rodízio de pizza, né? Mas pediu uma pizza bem 4 queijos, né? Um monte de gordura, assim. E tomou um desses medicamentos para não absorver essa gordura, porque afinal eu não quero engordar, então eu estou em um processo de emagrecimento, então eu não quero absorver essa gordura. O que vai acontecer? Essa gordura vai chegar no intestino delgado, não vai ter a lipase que vai ser responsável por quebrar ela e ela vai seguir o fluxo, então ela vai sair pelas fezes, né? Então vai ter aquelas fezes bem gordurosas, né? Parecendo que tá com giardia, que é aquelas fezes que vão ficar boiando, assim, bem bonito, em cima da privada e tal. Eu disse que nós ia falar de cocô, né? Então, diz que não, eu nunca tomei, mas as pessoas que já tomaram e que eu conversei, diz que não dá dor de barriga, não dá diarreia, mas que sim, tu enxerga toda aquela gordura que não foi absorvida no cocô, tá? Prof, isso não faz mal? Tomar de vez em quando não faz mal nenhum. Qual que é o problema de tomar cronicamente esses medicamentos? A absorção de vitaminas lipossolúveis. Porque lá no intestino grosso a gente vai ter absorção de vitaminas lipossolúveis. E se eu não tenho absorção de gordura, eu não tenho absorção dessas vitaminas. Então, pode causar deficiência das vitaminas lipossolúveis, tá? Então, por isso que esse é o maior risco, deficiência. Tomar de vez em quando não tem problema nenhum. Mas pessoas que usam como forma, né, junto com o endócrino, com os médicos que fazem acompanhamento, tem pessoas que tomam cronicamente, tem que monitorar as vitaminas, tá? Mas fora isso, não tem nenhum grande problema, tá? Pode tomar de vez em quando, mas não é, né? Aí não é um adjuvante no processo de emagrecimento, tá? Então, o suco pancreático, ele também tem água e eletrólitos, né? Então, tanto que quando tu tá com diarreia, enfim, vômito, tu perde muito esses eletrólitos e essa água, tu pode entrar no processo de desidratação, tá? Então,
faz parte do suco pancreático. E ele também é rico em bicarbonato. Então, o suco gástrico, ele é rico em ácido clorídrico, né? E o suco pancreático, ele é rico em bicarbonato, que vai neutralizar essa acidez do quimo, tá? Então, o quimo que foi formado vai ser neutralizado pelo bicarbonato, tá? E aqui, então, estão esses processos, né, que eu comentei com vocês antes, né? Então, a secreção, digestão, a absorção. Ai, sim, eles estão fazendo festa aqui fora, minhas crianças. Eu tenho que passar mijada ali fora. Ó, ele tá me chamando. Mamá. Tá, então, Nossa, secreção e digestão. mostra Oi? isso pra gente depois, prof. Mostra. O Tavinho, se eu ponho ele na frente do computador, ele fica enlouquecido, ele fica chamando e ele fica enlouquecido. Mas agora, deixa eu terminar a aula primeiro, porque se eu trazer eles, vai acabar a aula. Daí, né? Então, deixa eu terminar, que daí depois eu mostro eles. Tá? Então, aqui nessa imagem que vocês já têm também acesso, que eu botei já nos slides lá no virtual, vai explicar essas etapas, né, da formação do bolo, da digestão, da secreção, da absorção e da motilidade, tá? Aí, depois do intestino delgado, a gente tem o intestino grosso. Então, lá no intestino grosso, o que vai acontecer, né? A absorção de água, então é onde realmente a água é absorvida, então que vai ocorrer o ressecamento, digamos assim, do bolo fecal e formar o bolo fecal, né? Absorção também de eletrólitos. E ele, então, tem a parte, né, do colo transverso e depois tem o colo distal, que é onde vai ocorrer a absorção dessa água, tornando, então, as fezes semissólidas, e no finalzinho aqui, né, vai tornar as fezes sólidas, né, como a gente conhece, tá? O que eu queria comentar aqui, tá, gente? Da constipação. Então, tem pessoas, né, que têm naturalmente, são mais constipadas. A constipação, ela pode ter várias causas, né? Então, má alimentação, baixa ingestão de fibras, baixa ingestão de água. Então, eu brinco aqui com a Clarinha, né? A gente cuida muito como é que tá o cocô. E ela já sabe. Quando o cocô tá bonito, ela diz, ó, mãe, eu tomei bastante água, eu comi fruta, o cocô tá bonito. Só que às vezes ela faz aquele cocô mais ressecado, né? Então, sai tipo umas bolinhas, tipo cocô de carneirinho, sabe? Faz só as bolinhas, assim. Daí ela vem, mamãe, eu preciso tomar mais água, porque o meu cocô não tá bonito, preciso comer mais fruta, porque o meu cocô não tá bonito. Então, ela já sabe a importância da água e das fibras e das frutas para o cocô ficar bonito, não ficar ressecado, né? E, enfim, facilitar, inclusive, a defecação, tá? Então, tem pessoas que, ou por se alimentarem mal, ou por naturalmente, né, serem mais constipados e não conseguirem ir no banheiro todos os dias. Então, conheço muita gente que vai no banheiro uma vez por semana, né? Eliminar as fezes. E acaba, às vezes, partindo para o uso de laxantes, né? Então, tem vários laxantes que vão facilitar, então, a evacuação. O que o laxante faz? Tá? Não sei se vocês já ouviram falar que o laxante, ele causa dependência, ou a pessoa que toma laxante tem que tomar sempre laxante, né, que causa ressecamento do intestino. Tem várias, né, falas que eu, inclusive, já ouvi falando sobre isso, que não consegue se desfazer do laxante, e assim vai, tá? O que o laxante faz no nosso intestino, tá? Bom, a vontade de fazer cocô ocorre quando isso aqui tá tudo cheio de cocô, tá? Não vou falar cocô, então vou falar fezes. Quando isso aqui tá tudo cheio de fezes, chega aqui na portinha e tem o estímulo desse primeiro esfíncter, tá? E daí vem a vontade de ir no banheiro, ok? Então, quando tá tudo cheio de cocô, de fezes,
chegou lá na portinha e dá o sinal, ó, preciso ir no banheiro, tá? A gente vai no banheiro e a gente não libera todo o conteúdo de fezes do intestino grosso, a gente libera uma parte desse colo descendente. Essa parte que está no colo transverso, né, ela não é liberada, não é a defecação normal que ocorre, né, ou todos os dias, ou dia sim, dia não, enfim, aí cada um conhece seu trânsito gastrointestinal, tá? Então, quando chega aqui, vem à vontade, a gente elimina uma parte, mas não esvazia todo o intestino grosso. Quando utiliza um medicamento que é laxante, o que ele faz? Ele esvazia praticamente todo o intestino. Ele faz uma limpa, porque é um estímulo para sair o cocô mesmo, para liberar essas fezes. E o que acontece, então? Quando tu usa o laxante, tu esvazia mais do intestino do que tu esvaziaria numa defecação normal, porque tu realmente causa um estímulo, né? E esse estímulo faz com que esse cocô seja eliminado, tanto que quando tu usa o laxante, às vezes ela vem mais pastosa, ela vem mais líquida, as fezes, porque tu tá liberando de outros espaços do intestino grosso, e não só dessa partezinha do reto e do colo sigmoide, pega cocô aqui do intestino grosso, do colo transverso também, tá? Aí vocês imaginem, para encher tudo isso aqui de novo, demora uns 4, 5, 6, 7 dias. E a pessoa fica 7 dias sem ir no banheiro, novamente. Aí o que ela faz? Toma laxante de novo. Só que não deu tempo entre esses 7 dias de encher de fezes novamente e vir o estímulo. E ela acaba entrando nesse ciclo, né, de tomar laxante mais seguido. Então, isso aqui é extremamente importante, né, porque é uma coisa para a vida de vocês, entender que para ter o estímulo de vontade no banheiro, o intestino tem que estar todo cheio. E se tu faz uma diarreia, ou se faz, né, usa um laxante, vai demorar um pouquinho mais para esse intestino encher novamente e vir um estímulo natural para ir no banheiro, tá? E fazer o cocô. Entenderam isso? Tá? Então, é uma coisa assim que eu queria comentar com vocês, porque surge muito isso, essa dúvida, né, da constipação. Tem vários fatores da constipação, inclusive fatores emocionais, né? Então, tanto que uma das coisas que, quando tu tem criança pequena, é que tu aprende a falar sobre o cocô, é uma coisa natural, tem que ir no banheiro todos os dias, né? E não criar traumas no sentido de, nossa, que cocô fedido, que, né? Porque daí a criança vai desenvolvendo, vai segurando esse cocô, porque, ai, como é que eu vou fazer uma coisa que é fedida, uma coisa que, né? Então, às vezes, esses questões de intestino estão relacionadas a traumas de infância, inclusive, tá? Então, o intestino, ele tem várias relações, assim, com traumas, inclusive, de infância, tá? Muito bem. Aí vem o reto, né? Então, o reto é a parte final, que eu comentei com vocês, que é onde, então, vai ocorrer o anseio, a vontade, né, de defecar, quando 25% do conteúdo retal tá cheio, vem a vontade, o estímulo, né, e a vontade de ir no banheiro, tá? Então, o reto é a parte final ali, né, que tem a função, tem dois esfíncteres, um esfíncter voluntário e um esfíncter involuntário, tá? Então, esse esfíncter voluntário é justamente para a gente conseguir, né, segurar o cocô e não dar acidente, tá? Então, esse esfíncter finalzinho aqui, ele é voluntário o controle, os outros não, ok? Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? E depois, então, vem, né, saiu, foi eliminado lá o cocô, então vem o fígado, que faz parte do sistema digestório também, porque ele tem funções, né, metabólicas de produzir a bilis. E a bilis vai ser armazenada na vesícula biliar. E tem pessoas que já desenvolveram pedra na vesícula biliar e tiveram que retirar essa vesícula biliar, né? É bem comum, tá, gente? Tem muitas pessoas que já tiveram que retirar essa vesícula biliar. A vesícula biliar, a única função dela é armazenar a bile. Então, quando a pessoa tem pedra na vesícula, retira essa vesícula biliar, o que vai acontecer? Não vai ter uma reserva de bile. Tudo aquilo que o fígado produz já vai mandando pro intestino, tá? Então,
não tem grandes problemas de saúde, na verdade, tu vive muito bem sem a vesícula biliar, tá? Então, né, o objetivo do fígado é produzir a bilis, que tem função da digestão, também vai estar relacionada com a questão da glicose, síntese de proteínas, né, e essa parte aqui, então, é mais bioquímica que a gente diz, né, então faz a destruição de hemácias, purifica diversas toxinas, né, então a gente tem uma, deixa eu mostrar aqui eu quero entrar aqui. Então, aqui está o estômago, está o intestino, né? E a gente tem uma veia, que a gente diz veia porta, que liga, né, o intestino com o fígado. Então, tudo que é absorvido no intestino passa para o fígado. Então, por isso que a gente diz que o fígado é um filtro, que filtra toxinas, né? Justamente porque tudo que é absorvido no intestino passa via veia porta para o fígado. E daí que o fígado vai dar os destinos, vai dar o destino para o lipídio, vai dar o destino para o carboidrato, e ele que vai dar o destino, tá? Então, por isso que ele tem uma função metabólica super importante, porque ele que absorve todos os nutrientes e, né, vai redistribuir. E aqui, né, só para a gente comentar também da parte de regulação neural, né? Então, que nosso sistema nervoso central é responsável, né, por regular o trato gastrointestinal. Então, a gente tem o sistema nervoso autônomo, né, simpático e parasimpático. Lembra lá da nossa aula de sistema nervoso? Tá trovejando agora. Tá? Então, o sistema nervoso simpático vai causar o relaxamento da musculatura do trato gastrointestinal, faz a contração dos esfíncteres, então fecha esses esfíncteres e estimula a secreção salivar. Então, quando a gente usa um medicamento que vai influenciar no sistema nervoso autônomo simpático, é ali que vem a causa da xerostomia, né? Então, a boca seca está relacionada ao sistema nervoso simpático, que diminui a secreção de saliva, tá? E o sistema nervoso parasimpático é o contrário, né? Então, ele causa a contração da musculatura da parede do trato gastrointestinal, ele relaxa os esfíncteres e estimula a secreção da saliva, a secreção gástrica e a secreção pancreática, tá? Então, a gente não tem controle voluntário sobre isso, né? Então, o controle é involuntário. Por isso que a gente tem, às vezes, problemas gastrointestinais, porque não é voluntário, né? E se tem problemas de motilidade, de secreção, às vezes está relacionado a sistema nervoso autônomo. Por isso que eu disse que questões de traumas de infância influenciam diretamente no estômago, no intestino e na regulação intestinal, tá bem? Oi, Giza, tudo bem? E eu queria comentar ainda um pouquinho sobre a diarreia, né? Que é uma das doenças, não é doenças, é um dos distúrbios que afeta, né, o sistema gastrointestinal. O que é a diarreia? Diarreia é aumento da frequência das fezes, né? A gente tem gente que diz que é mais de 3 vezes, tem literatura que diz que é mais de 5 vezes, tá? Então, isso pode variar um pouquinho. Mas é o aumento da frequência da defecação, com um volume aumentado de fezes e fezes mais líquidas, né? Então, aguada, tá? Como é que a gente trata diarreia? Líquido, muito líquido, né? E uma dieta mais leve e em laticínios é o recomendado, não ingerir leite, né? Porque isso pode irritar mais e causar mais diarreia. Então, o tratamento da diarreia não adianta a gente usar Imosec, não adianta usar, isso é pior, tá? Tu trancar é pior. O que se pode utilizar são repositores de flora. Então, quando tu faz a diarreia, tu mata toda aquela flora intestinal, que, né, todas aquelas bactérias que moram no intestino, que ajudam na absorção, né, que ajudam ali na motilidade, né, na formação do bolo fecal.
né? E quando tu tem a diarreia, isso lava, essas bactérias vão todas embora. Então, o repositor de flora ajuda, né, a formação do bolo fecal novamente. E a diarreia, ela vai afetar todos os outros sistemas, né? Ela altera o sistema urinário, ela altera o sistema respiratório, porque muda o pH, ela altera o sistema linfático e imune, tá? A diarreia ela também altera o sistema circulatório, altera o sistema endócrino, o sistema nervoso, o sistema muscular, o sistema de tecidos e tegumentário. Então, às vezes a gente pensa, é só uma simples diarreia, mas ela vai causar uma alteração metabólica tão grande em todos os outros sentidos que sim, a gente tem que ter uma atenção para ela, tá? Porque ela vai alguém, não sei se vocês já viram, mas tem aquela brincadeira que o intestino, na verdade, é o cérebro né, que não é o cérebro que comanda a gente, é o intestino, tá? Mas então a gente tem um cérebro, sim, ali, né, que regula, enfim, as ansiedades, elas vão se refletir, sim, na questão de motilidade do trato gastrointestinal, tá? Ó, o trovejão. Muito bem, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação e daí a gente vai para comentários diversos, só para também não ficar tão grande para quem for assistir depois, tá? Deixa eu só parar aqui. Eu tenho que